Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos. O Musicarium, a Academia Filarmônica Brasileira, tem a honra de recebê-los nesta noite para prestigiar o concerto de encerramento do Festival Internacional de Inverno Musicarium. Para que possam desfrutar desta noite em sua plenitude, pedimos que celulares, relógios digitais, câmeras com flashes e quaisquer outras fontes sonoras permaneçam desligados durante o evento. Não é permitido consumir bebidas ou alimentos no interior do teatro. Agradecemos a presença de todos, em especial dos nossos apoiadores, parceiros e a imprensa, que sempre divulgam nossas ações, e, claro, agradecer ao Conselho de Administração do Musicarium, que desde o início vem nos apoiando na construção dessa jornada de transformação sociocultural. Destacamos o apoio dos nossos parceiros NSC Total, que neste momento está fazendo a transmissão ao vivo deste evento e fará também amanhã do nosso concerto, das duas apresentações. Agradecemos também o estúdio Trilhas Urbanas, responsável pelo áudio e vídeo de toda a oficina, de todo esse evento que vem acontecendo já desde o dia 21, o Festival Internacional de Inverno Musicário. Hoje, o Musicarium se consolida como um centro de formação de orquestras, com o propósito de desenvolver jovens talentos, investindo em uma educação e cultura musical, humanista e de excelência. O Musicarium, do latim, o local onde se faz música, é uma associação sem fins lucrativos que proporciona para jovens talentos, a partir de 4 anos, um desenvolvimento musical profissional de alta performance, sempre considerando o impacto sociocultural dos cidadãos formados nesta academia. Atualmente, são cerca de 150 alunos, todos bolsistas, a maioria proveniente da rede pública de ensino, que recebe no Musicarium a melhor formação musical para se tornarem músicos de alta performance e cidadãos de referência, aptos a contribuir com a transformação sociocultural do nosso país. Convido agora ao palco o presidente do Conselho de Administração do Musicarium, Sr. Ernesto Reisman. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês nessa noite de encerramento do Festival Internacional de Música do Musicarium. Nós tivemos uma semana aqui maravilhosa, recebemos 13 músicos do exterior, mais 10 músicos de diferentes regiões do Brasil. Tivemos apresentações magníficas que demonstram que em tão pouco tempo conseguimos fazer, graças à qualidade das nossas crianças, que têm uma educação primorosa em Joinville, graças aos nossos professores extremamente dedicados, e em particular graças ao Sérgio Ogawa, nosso maestro e também presidente do Instituto de Música Musicarium. Na quarta-feira, quando nós tivemos aqui o recital de cordas, o Albert, um músico russo, falou bastante do que ele viu aqui. Em particular, mencionou o Sérgio e disse que ele nunca viu nada igual e que o Sérgio está fazendo milagres aqui. E é verdade, o Sérgio é uma figura extraordinária, uma dedicação extrema, e está realizando coisas assim absolutamente fora de série, digamos assim. É uma pessoa boa, carinhosa. Eu acho que é o único japonês que gosta de receber abraço, que o japonês sempre mantém aquela distância de 1 metro, né? E não dá nem a mão, só se curva. E o Sérgio já se aculturou aqui no Brasil. Nós temos também esse evento em função do Instituto Cidades Irmãs,
no caso Joinville e Schaffhausen, da Suíça. Conheço bem esse projeto. Eu já fui presidente das Cidades Irmãs Joinville e Spišská Nova Ves, na Eslováquia, e como cônsul da Eslováquia aqui para a região de Santa Catarina. Eu pedi para o Sérgio e para a Carla fazer com que o cerimonial fosse como está sendo, que eu fosse o primeiro a falar, porque se eu fosse falar para depois das apresentações, eu provavelmente não ia conseguir. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas como eu estou entre vocês e a apresentação que vocês vieram ver, eu vou parar por aqui. Eu só queria realmente desejar boas-vindas a todos e agradecer pela presença. Muito obrigado. Ninguém quer falar depois das apresentações. Ficou para mim essa parte. O concerto desta noite marca, como já citado pelo Sr. Ernesto, o encerramento do Festival Internacional de Inverno Musicarium. Nessas 2 últimas semanas, nossos alunos tiveram a oportunidade de aperfeiçoar ainda mais os seus estudos com músicos renomados da Alemanha, Áustria, Espanha, Estados Unidos, Suíça e, é claro, do Brasil. Foram mais de 100 horas intensas de masterclass e ensaios. O resultado será apresentado nesta noite com a apresentação da Orquestra Jovem Experimental do Musicarium e a participação especial dos professores e músicos que nos acompanharam nestas semanas. Em nome do Musicarium, agradecemos imensamente a participação e a contribuição de vocês, professores, neste período. Certamente ficará na memória de todos. E falando em professores, destacamos hoje a participação da flautista suíça Regula Bernard, que tivemos a honra de receber no Musicarium pelo programa Cidades Irmãs. E para falar um pouquinho mais sobre o programa Cidades Irmãs, convido ao palco Victor Albert Batista, gerente de desenvolvimento econômico da Prefeitura Municipal de Joinville. Boa noite a todos. Obrigado, Carla. É um grande prazer estar aqui hoje à noite, né, nesse maravilhoso teatro, nesse auditório que eu vi sendo construído desde o começo. Muitas vezes até ficava na dúvida, né, será que vai estar pronto para esse evento? E está aí entregue essa maravilha. Mas é um grande prazer estar aqui hoje à noite, né, nesse concerto de encerramento das oficinas de inverno do Musicarium, que materializa a relação entre esta instituição e a Prefeitura de Joinville, porque a gente conseguiu inserir o programa Cidades Irmãs no contexto desse evento, né? Então, para quem não conhece o programa já tem mais de 40 anos na Prefeitura de Joinville, e é um programa que permite as parcerias entre Joinville e diversas localidades no mundo. Hoje em dia, Joinville tem 6 cidades irmãs, né, que são Zhengzhou, na China, Chesapeake, nos Estados Unidos, Joinville-le-Pont, na França, Langenhagen, na Alemanha, Spišská Nova Ves, na Eslováquia, e Schaffhausen, na Suíça, né? E muito particularmente Schaffhausen, esse último local que eu mencionei, ele é muito querido por nós, e por uma razão muito importante. Foi de lá que saíram os primeiros imigrantes e fundadores dessa cidade. Os laços iniciais que nós tínhamos com Schaffhausen foram se perdendo com o tempo, e nos últimos 20 anos eles foram resgatados através do programa Cidades Irmãs. Então, desde então, a gente tem feito várias atividades no contexto desse programa. Na noite de hoje, a gente vai ter o prazer de ouvir a flautista suíça Regula Bernard, né, que vem do cantão de Schaffhausen, e ela participa no contexto dos Cidades Irmãs. Ela foi escolhida entre vários outros artistas do cantão, né, para fazer essa experiência aqui, e foi acolhida pela Prefeitura de Joinville, pelo Instituto Suíço de Joinville, e aqui no Musicarium ela teve durante praticamente um mês,
executando várias workshops e vivência em música brasileira, masterclasses, enfim, várias atividades, né? Então, dessa forma, eu não poderia deixar de agradecer, em nome da Prefeitura Municipal de Joinville, em primeiro lugar, o Musicarium, a Carla, o Sérgio, especialmente, né? O Instituto Suíço de Joinville, que foi tão parceiro da Prefeitura nesse programa de intercâmbio, né? Então, o Instituto Suíço de Joinville, através do Eduardo Gassenfeld, que é o presidente, e de vários associados que estão hoje aqui, né? Vários membros do Instituto estão hoje aqui representados, né? Gostaria de agradecer também todos os apoiadores financeiros do Instituto, sem os quais não teria sido possível esse programa de intercâmbio. Então, muito obrigado Shopping Miller, Regofix, Investcorp, a Fórum Comércio Exterior e a Galeria Urban Arts. Bom, finalmente queria dizer que hoje a Régola vai fazer a abertura do evento, e não apenas por causa do programa Cidades Irmãs, mas também porque no dia 1º de agosto é um dia muito importante para a Suíça. É o dia que a Suíça comemora 731 anos de história, na próxima segunda-feira. Então, para fazer parte dessa programação, foi que nós também prestigiamos e colocamos a Régola na abertura desse evento. Para contextualizar tudo isso, tudo que representa esse dia para a Suíça e as relações tão próximas entre Suíça e Brasil, a gente vai convidar o vice-cônsul da Suíça, Cédric Pittet, para falar algumas palavras, né? Então, Cédric, se você puder vir, eu gostaria só, ele pediu para eu explicar para vocês. O Cédric, ele pediu um pouquinho de paciência, não fala muito bem português, ele acabou de chegar da Suíça, acabou de começar um cursinho rápido de português, né? Na brincadeira ele já fala um pouco, né? Ele preparou o seu discurso, mas ele pediu um pouco de paciência para vocês, e ele vai passar para vocês o que a Suíça vai fazer como comemorações nessa semana tão importante para a Suíça. Cédric, muito obrigado, boa noite a todos. Prezados senhores, prezadas senhoras, muito obrigado, querido Victor, pelo convite para esta maravilhosa festival internacional aqui em Joinville, cidade brasileira que tem a bandeira suíça na sua própria bandeira. É grande prazer para mim estar aqui em Joinville pela primeira vez. Cheguei ao Brasil só 5 dias atrás e fico muito contente por ser assim tão bem recebido pela comunidade brasileira e suíça brasileira, e também de já poder conhecer pessoalmente os nossos cônsules honorários no estado de Santa Catarina, o senhor Luiz Gonzaga, e de Paraná, a senhora Manuela Merqui. Vou aproveitar da ocasião de partilhar com vocês alguns eventos que o Consulado-Geral da Suíça está organizando neste momento. No dia 22 de julho, em cooperação com a Fundação Le Corbusier e a Unesco, a Embaixada da Suíça no Brasil e o Consulado-Geral da Suíça em São Paulo apresentarão a exposição itinerante Le Corbusier, que será presente até dia 25 de setembro no Museu da Casa Brasileira em São Paulo. A exposição apresenta o trabalho do fundador da arquitetura moderna, o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que permanece ainda pouco conhecido do grande público brasileiro. Do dia 11 a 13 de agosto, 3 chefes suíços apresentarão no Hotel Tivoli vários pratos suíços, destacando assim a diversidade gastronômica da Suíça, assim como sua atividade como destino turístico. O evento tem o nome Taste of Switzerland e contará com fondue, raclette e fondue de chocolate, entre outros. No início de outubro, a 9ª edição do Panorama do Cinema Suíço
ocorrerá em São Paulo em parceria entre o Consulado, Sex São Paulo e Swiss Films. Por fim, por ocasião da Copa do Mundo em novembro de 2022, no Catar, a Suíça e o Brasil estarão no mesmo grupo da fase de qualificação. Uma ótima oportunidade para celebrar a paixão comum pelo futebol e a amizade entre os dois países. Muito obrigado por tudo. Eu desejo a todos um ótimo festival. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ernesto, Victor, Cedric. E agora vamos dar início às apresentações musicais dessa noite. Convido ao palco, neste momento, Regula Bernard, da Suíça, e o pianista Arthur Bandit, do Brasil, com a obra do compositor Pietro Molarchi, Il Pastore e Svizzero.
Boa noite a todos, a todas. Essa noite é muito especial, porque marca uma semana intensa de atividades, realizadas com professores extraordinários, que neste espaço maravilhoso do Instituto COR, que nos apoia desde o início, ressalto o apoio incondicional do Conselho de Administração do Instituto COR, que também viabilizou esse espaço do Teatro COR, e que nesse palco será a grande oportunidade das pessoas conhecerem crianças e jovens extraordinários que eu nunca vi durante meus 40 anos de dedicação na área da música, de formação orquestral no Brasil. É uma joia rara, fruto da dedicação, independente das gestões das prefeituras, de qualquer partido, que Joinville manteve uma qualidade no ensino fundamental como uma das melhores do Brasil. Então, nosso público-alvo, que são as crianças a partir da mais tenra idade, nossos professores, desde o começo, em 2017, quando realizamos o primeiro processo seletivo, eram 14 professores para abraçar apenas 100 vagas, dando toda assistência, e para nossa surpresa, vieram mais de 700 candidatos, 500 só da rede pública. Um candidato mais brilhante do que o outro, eram testes básicos, mas que pôde já mostrar a qualidade desses alunos. Então foi uma dor de cabeça muito boa, de selecionar só 100 crianças maravilhosas, que do zero começaram a estudar música. Música erudita precisa de muita disciplina, muita dedicação. Nos tempos de hoje, de internet, celular, fazer com que eles estudem. É o único momento que eles largam tudo isso, as redes sociais, e focam em fazer música. É engraçado, que a palavra play, serve tanto para brincar como tocar. E aqui eles brincam de fazer música no mais alto nível. Então, ao longo desses anos, desde 2017, que nascemos como um projeto sociocultural, abraçado, apoiado pelo Instituto COR, mais tarde, até com a necessidade da demanda de captação de recursos, esse fundraising que é tão importante no mundo cultural para a sua sustentabilidade, nós assumimos uma nova personalidade jurídica, o Musicarium Academia Filarmônica Brasileira, uma identidade própria que vem do latim, que é o local da música, onde se faz música, o musicarium, e música muito boa, feita por crianças com um potencial incrível. Então, hoje temos 150 alunos com 25 professores, vindos de várias instituições de alto nível, como orquestras profissionais, seja aqui de regiões próximas como Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, de outras regiões, e agora até do exterior. A régua subiu tanto dessas crianças de qualidade que nós agora estamos trazendo professores do exterior. E essa semana marcou justamente isso, a vinda de professores de diversos países, inclusive da Suíça, não somente a maravilhosa flautista Régula, mas temos 2 brasileiros que vão tocar hoje aqui, que estudaram em 2 das melhores escolas da Europa, Basel e Geneve. Então, eu gostaria muito, de que os nossos alunos possam também estudar na Suíça, nessas grandes instituições. Então,
todo esse trabalho, né, de intercâmbio cultural é extraordinário e muito necessário, porque beber na fonte da música erudita, sem dúvida, não há melhor escola, né, do que é feita na Europa, em especial. E na Suíça é um local muito procurado por todos os músicos que querem, principalmente jovens, se aperfeiçoar. Gostaria de mostrar o nosso plano, né, de evolução. Bom, eu sou de origem japonesa, né, então gosto muito de planejamento a longo prazo, assim como os alemães, os suíços, fazer a busca constante pela excelência. Perfeição, acho que é uma palavra que não existe para o músico, né? Porque nunca tem um ponto de chegada, é sempre contínuo. Então, em 2017, iniciamos as atividades e o primeiro desafio que lançamos era a formação de crianças do zero à primeira orquestra infanto-juvenil. E era para ser realizada essa estreia em 2020, mas em 2019 o crescimento foi tão rápido. A criança aqui é igual esponja, absorve tanto que fala, está na hora de a gente lançar essa orquestra, e lançamos no evento Expogestão para 1.800 executivos, que ao final da apresentação, todos ali engravatados, todos chorando. Eu sempre falo que eu esqueço de entregar lenço, né, na entrada, porque foi emocionante e também estratégico, porque os maiores empresários executivos estavam presentes de toda a região, e após isso começamos a ter um grande desenvolvimento na mobilização de recursos. As empresas se engajaram, mais de 30 empresas agora aportam, principalmente via lei de incentivo à cultura e também doações diretas, pessoas físicas que fazem todo esse desenvolvimento artístico-pedagógico ser possível. Então, 2020 marcou a fundação do Musicário, a Academia Filarmônica Brasileira, a nossa tese, né, de que o discurso sociocultural, que é a realidade, pois grande parte dos nossos alunos, 85% dos nossos alunos vêm da rede pública e de baixíssima renda. Então, as famílias, né, colocam aqui no Musicário toda a esperança da formação de uma carreira brilhante como músico. Então, as crianças agarram junto com suas famílias e acreditam nesse sonho, se tornar músico de orquestra filarmônica profissional. Então, tanto que nós praticamente quadruplicamos toda a nossa captação de recursos ao longo desses anos. Em 2020, né, começamos a estruturar pouco a pouco a nova etapa, que é uma orquestra jovem experimental. Por que experimental? Porque ainda está na fase de formação. Nosso objetivo é, em 2025, fazer a estreia da orquestra jovem. Para quem ouvir assim, e não olhar nos olhinhos dos adolescentes, vão falar, é uma orquestra profissional, não é possível. Eu falei, mas será que esse Sérgio não está exagerando? Bom, mais do que eu falar, eu acho que ao final do concerto, se vocês me falem, né, por favor, se a gente está sendo muito otimista ou não. Eu falo para eles assim, eu sou suspeito, mas são os melhores músicos jovens que eu já vi no Brasil, e serão os melhores do mundo também. E com esta base formaremos a grande orquestra filarmônica profissional do Musicário em 2030, em vários estados brasileiros de relevância, né, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem suas grandes orquestras. E esse estado tão rico, tão maravilhoso, que é Santa Catarina, não tem a sua orquestra de grande porte. Mas aqui teremos não só uma grande orquestra, mas a melhor orquestra filarmônica do Brasil, que fará turnês no mundo inteiro e elevará a nossa região, a região de Santa Catarina, com a máxima qualidade e excelência, elevando o nome não só da região, mas do país para o mundo.
Essa aqui é a espinha dorsal, que nós, a partir dos 4 anos de idade, com violinos, flauta doce, percussão, que são instrumentos adequados para a introdução musical. Temos professores especializados, formados no exterior, com uma didática incrível. Realmente, se o professor tiver que rolar com a criança na sala, brincar, fazem a festa, mas as crianças adoram fazer música desde os 4 anos de idade, como é feito na Europa, nos Estados Unidos. Após essa fase, aos 7 anos, eles começam a ter várias disciplinas, são 6 anos de formação, com matérias teóricas, práticas com instrumento individual, canto coral e, posteriormente, na fase mais avançada, nos 3 últimos anos, de todo esse ciclo de 9 anos de formação, eles começam a ter a preparação avançada para que eles possam ingressar em universidades do exterior, em especial na Europa, para que possam ter a melhor formação possível, da graduação ao doutorado, com apoio, logicamente, de patrocínio de empresas, pessoas físicas, o programa Adote o Aluno, um grande talento do musicário, para que eles possam retornar, eles não vão ficar lá na Europa, eles vão retornar para integrar o corpo docente do musicário e a Orquestra Filarmônica Profissional, pois no futuro ampliaremos de 150 para 600 alunos, de 25 professores para mais de 100 professores. E a Orquestra Filarmônica Profissional vai ser grandiosa, com músicos brasileiros em sua maioria, mas de qualidade internacional. Então, teremos agora a participação já desses músicos fantásticos, com a família dos metais, formado pelos trompetes, trompas, trombones e tuba. Estão aqui reunidos, além dos nossos alunos, nossos professores, músicos excepcionais, considerados não só os melhores do Brasil, como também do mundo. Então é uma grande boa sorte termos jovens proeminentes que farão parte de toda essa história de formação dessa grande orquestra. Então, com vocês, o conjunto de metais formado por nossos alunos e professores, que executarão uma obra de nível profissional. Aliás, um dos maiores músicos brasileiros falou: nossa, vocês são corajosos, essa música é difícil até para o mais proeminente músico profissional do Brasil, que é a obra Americana em Paris, num arranjo de George Gershwin. Então é original para orquestra, mas foi agora num arranjo transcrito para grupo de metais, que não é muito comum, essa formação, mas o nosso trabalho é que cada naipe, cada família faça música de câmara, para que o resultado total na orquestra seja ainda melhor. Então, com vocês, conjunto de metais do Musicarium.
parabenizar, né, todo o conjunto extraordinário. Nos dá muito orgulho, regidos pelo nosso grande professor de trompete, maestro Andrezão, e junto com professores extraordinários que nos dá esperança e a certeza de que em breve faremos uma turnê, não só no Brasil, uma turnê internacional, quem sabe na Suíça, com um grupo desse maravilhoso, né, que eles têm um repertório muito eclético, né, que vem lá do barroco à música brasileira, né, então vale muito a pena investir nesse conjunto, né, tem alunos brilhantes também, muito dedicados. Uma salva de palmas mais uma vez para esse maravilhoso conjunto. E justamente vamos falar agora dos nossos professores convidados, né, desse festival, é o primeiro, né, internacional musicário. São professores da mais alta qualidade de diversos países. Então, a música é capaz de romper fronteiras. É uma linguagem universal, maravilhosa. E no próximo painel teremos um pouco, né, da visualização desses professores, desde professores da Alemanha, da Suíça, da Espanha, principalmente vindos do atual conservatório, um dos maiores da Europa, que é o Reina Sofia de Madrid. Tem uma história um pouco até parecida, depois que eu vou contar, né, porque iniciou dentro da casa da fundadora, reunindo grandes nomes da música, mas que posteriormente teve uma doação de um terreno, nada mais, nada menos do que da Rainha Sofia, que se tornou a madrinha deste conservatório musical de nível superior, a Reina Sofia de Madrid, escola, né, superior, Reina Sofia de Madrid, espetacular, que forma os mais brilhantes jovens músicos do mundo. Então temos aqui, né, tanto professores do Brasil como do exterior, brasileiros que têm a oportunidade de estudar fora, beber dessa fonte maravilhosa que é a música erudita, feita há 300 a 400 anos, né, com muita qualidade. Então, foi uma oportunidade rara, né, que esses alunos, os selecionados para a Orquestra Jovem Experimental, que é o grupo mais avançado, cerca de 50 jovens tiveram essa oportunidade de uma imersão durante vários dias, de manhã, à tarde, à noite. É muita energia, eles adoram. Aliás, se deixasse aqui um dormitório, eles dormiriam aqui e fariam música até de madrugada, então, tamanha vontade de aprender. Então tiveram, né, masterclasses individuais, música de câmara, música orquestral, né, a gente viu o brilho nos olhos, não só das crianças, mas de admiração dos professores. Eles ficaram muito surpresos com a qualidade dos nossos alunos. Proporcionamos, né, justamente nesse estágio mais avançado, a formação de grupos de câmara, pequenos grupos, né, como, por exemplo, quinteto de sopros, né, conjunto de metais, de percussão e de cordas, que agora vai ser a próxima apresentação. Então, no palco aqui teremos a Camerata de Cordas apresentando a Suite St. Paul, do grande compositor inglês Holst. É uma peça também de nível profissional. Nessa semana teve a apresentação do quarteto de cordas de professores, altíssimo nível, né, internacional, e até me questionaram: você vai colocar os alunos depois dessa apresentação extraordinária? Esperem para ver. Aí os professores tiveram que morder a língua, né? Falando: nossa, que espetáculo, não tem maestro, eles fazem música de câmara de verdade, um fica olhando para o outro, dando a entrada, trabalhando em sinergia, em equipe, trabalho colaborativo. Então é algo extraordinário, né? Então
Eles vão executar o primeiro e o último movimento dessa obra, né, de 4 movimentos, e finalizando com uma música brasileira, lógico, né, essa pimenta brasileira, de um compositor que é conhecido como se fosse o Mozart do Nordeste, né, essa característica desse quase um baião, que é o Mourão, o nome dessa peça, e terá a participação especial do conjunto de percussão, né, dos nossos alunos aqui da Orquestra Jovem Experimental. Então, com vocês, Camerata de Cordas do Musicarium.
Parabéns, parabéns à maravilhosa Camerata e aos nossos brilhantes músicos da percussão. Há 4 anos eles só tocavam aquela musiquinha Brilha, Brilha, Estrelinha, incrível, não? Chocolate quente, e era assim mesmo, do zero. As crianças nem encostavam o pezinho no chão, assim. Então, é algo espetacular o que a gente está acompanhando, né? E eu confesso, às vezes eu esqueço o lenço, né? Mas a gente chora toda semana aqui com o desenvolvimento deles, não somente como futuros músicos profissionais, mas como seres humanos brilhantes, cidadãos de excelência. Então, eles nos dão a oportunidade de transformar vidas, transformar o futuro das famílias, inclusive, o relacionamento familiar. Mesmo nesse período de pandemia que passamos, o musicário não parou. Mesmo aulas online, os professores se reinventaram, os alunos se dedicaram e não perdemos qualidade, mesmo à distância. Lógico, é insubstituível a aula presencial, mas criou-se ferramentas, né, para que minimizássemos, né, as perdas técnicas, artísticas, pedagógicas. Foi uma experiência muito desafiadora, mas muito importante. Tanto que nós temos alguns professores do exterior que dão aulas, estão aqui hoje, né, mas durante o período que não é possível estar presencialmente, são feitas aulas da Suíça, da Espanha, de diversos outros países, né? Então, isso semanalmente. Bom, o nosso grande sonho, assim como o Reina Sofia, que recebeu a doação de um terreno e construiu um dos melhores conservatórios do mundo, é o nosso futuro, assim, talvez o maior legado, o maior empreendimento de formação cultural, musical, orquestral e de câmara da América Latina. Essa maravilhosa arquitetura composta aqui pelo lado esquerdo pela Academia de Música, ampliando de 150 para 600 vagas para todos os alunos do Brasil, da América Latina, que ao longo do seu desenvolvimento farão as suas estreias no prédio ao lado, o Concert Hall do Musicário, para 800 lugares, e com a característica de ter o apoio do projeto da Nagata Acoustics, referência internacional no setor. Eles nos apoiaram, né, com um valor muito abaixo de mercado, como parte, né, da sua atuação, com a consciência sociocultural que está sendo desenvolvida. Aliás, foram muito generosos, abraçando a causa de fato. E teremos aqui o Concert Hall, talvez não o maior em número, mas a melhor acústica do Brasil, talvez da América Latina. E receberemos não só as nossas orquestras, os nossos jovens, mas uma orquestra filarmônica da Europa, seja da Suíça, da Alemanha, uma filarmônica de Berlim, né, um festival no modelo de Lucerne, fazendo aqui com jovens professores do mundo inteiro, orquestra filarmônica de Nova York, enfim, as maiores orquestras do mundo se apresentarão aqui, dando oportunidade para o desenvolvimento cultural, o aquecimento da economia local, o turismo, a gastronomia. Vai ser uma transformação na música do Brasil, porque essa qualidade de ensino, de desenvolvimento artístico, esses jovens que têm a oportunidade de estudar no exterior, nossos professores, eles falaram, vocês estão fazendo exatamente o que a gente faz lá, só que no nível superior, e vocês estão fazendo isso com crianças e adolescentes. É realmente extraordinário. Então,
A gente é muito assim, né, pé no chão, a gente sabe que é um tijolinho de cada vez, mas com esse espaço que proporcionará, inclusive, eu sempre me preocupei com a acessibilidade para a transformação do país através da educação e cultura, fazendo com que a população tivesse acesso, né? Então, eu visitei diversos países com os melhores concert hall do mundo, maioria, posso dizer que é feito pela Nagata Acoustics, e algo que me chamou muita atenção, né, no New World Symphony, na New World Center de Miami, é que eles fizeram uma parceria com a prefeitura, no caso da gente, né, ter essa parceria com Cidade das Águas, que recebemos, assim como Reina Sofia, a doação de um terreno de 5.000 metros quadrados, e teremos mais de 60 salas de estudo, desde aulas individuais, conjuntos de câmara e de orquestra. Por mais que tenhamos 800 lugares, ainda é insuficiente diante da grande demanda e procura em ouvir essa música maravilhosa. Por isso, lá eu pude assistir um concerto extraordinário, não dentro do concert hall, do lado de fora. Aliás, eu gostei até mais, por um detalhe, é um cinema a céu aberto, com som e imagem extraordinário, e as pessoas lá em Miami, né, levavam sua cadeirinha de praia, sentavam e curtiam, né, esse concerto com riqueza de detalhes, né, porque as câmeras chegavam bem pertinho ali no detalhe do dedilhado do músico, coisa que a gente não consegue fazer aqui numa sala de concertos, e educando 3.000 pessoas, né, grande maioria de baixa renda, jovens, hispanos, brasileiros que lutam para ter sobrevivência em um futuro melhor lá em Miami. E aqui nós teremos também esse cinema, cine concerto, porque o Cidade das Águas, junto com seus profissionais de arquitetura e paisagismo, elaboraram, né, todo um projeto onde contemplará uma praça para mais de 2.000 pessoas assistirem esses concertos maravilhosos, dando acessibilidade para pessoas que nunca tiveram oportunidade de assistir concertos. E será um local, né, o Smart City, talvez um dos melhores do mundo, aqui a 500 metros deste prédio, onde teremos os maiores espetáculos musicais, eventos do Brasil aqui, numa condição muito especial. Eu acho que vão ser felizardos os moradores, serão mais de 10.000 pessoas morando em edifícios residenciais e trabalhando, porque terão também edifícios comerciais e lojas em todo o térreo. E o conceito de Smart City do grande urbanista Yangel é de proporcionar, focar principalmente em calçadas largas com mais de 5 metros, favorecendo os pedestres. Então, eu fico até imaginando todas as pessoas indo a pé assistir o concerto. Toda semana terá um grande concerto, terá um hotel ao lado. É engraçado, né, que eu recebi o CEO da Nagata Acoustics, e ele falou, onde que vai ter hotel? Hotel? Sim. Você não falou que vai receber a Filarmônica de Berlim? O ideal é que tivesse um hotel do lado, para que eles pudessem só com case de instrumentos e fazer o ensaio e o concerto. Por que não? Pensaram nisso, de frente para o concert hall, do lado, assim, só atravessar a rua, teremos um super hotel para receber nossos músicos e os hóspedes que virão do mundo inteiro conhecer essa maravilha de equipamento e essa maravilhosa cidade de Joinville. Bom, teremos agora a parte final, né, do concerto, e teremos a apresentação. Acho que o Alonso vai lembrar da primeira apresentação ali, né, com aquela orquestra de crianças, a infanto-juvenil. Acho que a gente andou um pouquinho, né, a gente caminhou um pouquinho, a gente que evoluiu, a gente está buscando essa profissionalização. 2025, sim, teremos uma grande orquestra jovem, de encher os olhos. E hoje é uma amostra dessa evolução de 2019 para cá. São poucos anos, mas eu confesso, é surpreendente. Realmente esses jovens estão fazendo
um trabalho incrível junto com os nossos professores extraordinários. Então, com vocês, a Orquestra Jovem Experimental. Executaremos na noite de hoje 2 obras. A primeira, Finlândia, de Jean Sibelius, regida pelo maestro André, o mesmo, né, que regeu aqui o Conjunto de Metais, que está fazendo também um trabalho incrível. Tivemos aqui 2 maestros incríveis dando cursos de regência, até para alunos que querem ser futuros regentes. Ele visualizou, olha, desses 10 aqui, 3 que fizeram esse laboratório de regência, tem muito talento. Então aqui, além de músicos, vão formar, né, diretores, regentes, né, 2 maestros, um alemão e um de origem, né, russa, mas, né, da grande escola russa de regência, mas que está, né, desde a infância e juventude estudando lá na Reina Sofia de Madrid. Já é um maestro de nível profissional, muito jovem, mas muito talentoso, e que amou, chorou aqui diante dos ensaios da orquestra. Ele não vê a hora de se mudar para o Brasil, aqui em Joinville, né? Então teremos aqui em breve muitos desses professores estrangeiros adotando Joinville como a sua nova casa. Parabéns, Joinville.
para finalizar a nossa noite, a Orquestra Jovem Experimental do Musicário executará a obra Sons da Inovação, do pianista e compositor brasileiro Amaral Vieira, sob a regência do maestro Sérgio Ogawa.
Agradecemos a presença, uma ótima noite a todos.